E aí, pessoal, muito bem-vindos a mais uma live do Formiga Elétrica. Hoje estou aqui com meu parceiro de longa data, Helder Fraga. A gente já fez algumas coisas aí juntos. Trabalhos, coberturas aí, né, Helder? Eu já fui montador de um filme do Helder até... Meu segundo curta. Segundo curso foi lá em casa, a gente montou Nigéria Fim da Linha. E é curioso, porque todos os trabalhos que eu fiz com o Helder em parceria, ou que eu acompanhei, porque alguns trabalhos eu cobri com entrevistas, enfim... o Helder, você sempre tinha um jeito muito particular, né, de ver cinema, muito estilizado, suas influências. Você sempre falava, quando a gente estava montando o filme Nigéria, pô, eu quero uma coisa mais Guy Ritchie e tudo mais, tal. Aí você me manda um documentário sobre futebol. Aí eu falei, pô, interessante, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso? E por isso que a gente chamou esse time de peso, agora na câmera geral, por favor, Will. Esse timaço aqui... Começando, é claro, pelo grande Lalá, goleiro lendário do Santos. Muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui no nosso estúdio. A honra é toda minha, estar aqui presente em companhia do meu filho, Gabriel, que escreveu minha história graças ao Helder Fraga, ser grande cineasta do Brasil, pode ser dito do Brasil, porque está jogando a minha imagem no mundo todo. Então eu fico envaidecido e agradeço desde já esse momento maravilhoso que está aqui presente. E estamos aqui também com Gabriel Pierin, filho do Lalá, mas também é historiador, filósofo. Ele me falou currículo gigante, por favor, se apresente, que eu não tenho como falar tudo que você me falou antes da gente começar aqui, meu caro. Sou Gabriel Pierin, historiador, escritor também, agora editor. Mas é um privilégio, né? A gente que trabalha com criatividade, e a gente está aqui hoje no Formiga Elétrica, que é um ambiente criativo. A gente gosta disso, né? De contar história e de contar história de diferentes formas. Então, o filme que nasceu de uma forma escrita, né? Pretensiosamente, a ideia era escrever um livro, acabou virando, na mão do Helder e do roteirista Leonardo Granado, acabou virando aí o documentário que a gente vai conversar aqui hoje. Exato. Então é isso, pessoal. O assunto aqui dessa live é sobre o filme Ninguém é Campeão Sozinho, a nova produção aqui do Helder, que está rodando aí festivais. Então, se você aí gosta de cinema e gosta de futebol, acompanhe esse bate-papo, mande aí suas perguntas no chat sobre o filme do Helder, curiosidades aí da vida do Lalá, fiquem super à vontade aí, tá bom? Se quiser mandar um superchat também, vale muito a pena também, tá? A gente agradece e muito. E se vocês quiserem saber um pouquinho do que a gente está falando, faz o seguinte, Will, solta o trailer aí do filme Ninguém é Campeão Sozinho, por favor. Opa, bora lá. Futebol é coletivo. São 11 pessoas, mais uma comissão técnica, mais uma diretoria para poder conquistar um título. Ninguém é campeão sozinho. Não vem quando cobrar falta devagarzinho por cima da barreira? Fogo, taca fogo. E aí, o que acharam? Muito bacana, né? E ó, você que tá aqui nessa live, fique até o final, porque no final o Helder tem uma surpresinha aí para vocês que acompanharem a gente, beleza? Então lembrando, ó,
deixa um like. E se ainda não conhece Formiga Elétrica, faz o seguinte, também se inscreva no canal, que a gente traz muito conteúdo bacana sobre cinema, quadrinhos e literatura. Mas vamos lá, vamos começar aqui com um bate-papo. Primeiro, eu gostaria de começar com você, Helder, pegando aquela introdução que eu falei. Da onde surgiu essa ideia de você falar sobre futebol e fazer um documentário? Porque, pelo que eu te conheço, a gente nunca conversou sobre futebol, nem sei que time você torce. Então, conta um pouquinho, qual foi a ideia de você trazer a história do Lalá, fazer esse documentário? Você até coloca uma coisinha das Sete Cachorros no seu documentário que eu vi, porém é uma linguagem, uma narrativa diferente. Então, fala um pouquinho como é que foi. Cara, foi uma coisa muito bacana, chegar no documentário. Eu confesso assim que eu mesmo não gostava muito de documentário, sabe? Mas isso aconteceu muito um pouquinho antes da pandemia. Eu fiz o meu primeiro longa, né, o SP Crônicas, que vem da ficção, né? Todos os meus trabalhos eram de ficção, muito voltado para questões humanas, de violência, trabalhando muito esse tema, né? Tanto no primeiro longa como o primeiro longa é sobre violência urbana, né? Sim. E foi muito forte, mas assim, cara, depois que eu lancei o primeiro filme, foi muito difícil, porque eu fiz todo ele independente, né? Então a gente não teve patrocínio, não teve nenhum apoio de edital, nada. E eu confesso assim que eu fiquei doente logo depois que eu terminei de filmar e foi muito complicado, assim, toda a pós do filme, mas o filme foi um sucesso. Uhum. O filme rodou o mundo todo, ganhou 42 prêmios, foi para os 4 cantos do mundo. E isso me deu uma chaminha de novo, sabe? Uhum. E eu tava sem projeto, assim, buscando mais projetos com editais e leis de incentivo. E aí caiu no meu colo uma história que, na verdade, eu já vinha desenhando há muitos anos, que era uma história de um dançarino que tem paralisia cerebral, que é o Marcos Abranches, e eu queria fazer um filme sobre a história da vida dele. Mas, assim, eu não tinha muito essa linguagem do documentário. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar fazer um documentário, né? Mas eu quero também colocar um pouquinho do que eu gosto de fazer na ficção. Uhum. E aí eu coloquei um pouquinho de ficção, misturado com documentário e tudo. E, cara, o filme foi muito bem, assim, pra minha surpresa. O filme também, a gente viajou o mundo todo com esse filme, foi incrível. Passamos um ano na Alemanha, ano passado, exibindo o filme em vários países. E aí, nessa história toda, já no final da carreira desse filme, eu conheci o Gabriel Pierin, que foi um pouquinho... acho que no meio da pandemia, né? No meio da pandemia, naquele momento caótico nosso. E o Gabriel chegou até mim porque eu vi uma live do Andor, o senhor Andor, que é o único sobrevivente brasileiro do Holocausto. Parece que tem alguns aí aparecendo, mas até então documentado era só o senhor Andor. E aí eu falei, poxa, eu quero conhecer o Gabriel, quero conversar com ele, porque eu sabia que ele era historiador. Eu consegui chegar no senhor Andor, e quando eu cheguei no senhor Andor, ele falou, olha, para conversar comigo, primeiro você tem que falar com o Gabriel. Eu falei, opa, já sei que esse é o cara. Então eu tenho que chegar nesse cara calmo. E para minha surpresa, acho que teve um contato assim incrível entre eu e ele. E aí eu falei, pô, vamos fazer um documentário, quero fazer um trabalho sobre os sobreviventes do Holocausto e tudo. E o Gabriel comprou assim na hora, ele já tinha escrito um livro do senhor Andor, na época era um livro e uma HQ, né? Depois ele vai falar disso para vocês aí, vocês vão conseguir comprar esses livros, que eu acho que vale muito a pena. E através desse papo, desse nosso encontro, o meu assistente de direção, que é o Leonardo Granado, que é também roteirista de vários trabalhos meus, ele falou assim comigo, você sabia que o Gabriel é filho de um goleiro lendário do Santos? Aí eu falei, quê? Ele falou assim, cara, o seu Lalá jogou junto com o Pelé, Pepe, Coutinho, aquele time. Pô, eu sou... Cara, a gente nunca falou sobre isso, sim, mas eu sou flamenguista de coração, de ir no Maracanã ver o Zico jogar, né? Fiz 50 já esse ano, né? E a minha mãe é carioca, meu pai é capixaba, mas ali dentro de casa, meu pai e meu irmão era Vasco.
E a minha mãe falou, você vai ficar do meu lado ou vai pro lado de lá? Aí teve que equilibrar, né? Aí eu falei, vou equilibrar, vai. Eu vou ficar com o Flamengo. E aí fiquei, né? E aí foi a paixão. Mas hoje eu visto a camisa do Santos. Eu tenho uma camisa, um presente incrível que o seu Lalá me deu, autografado, com o nome do filme, todos os ídolos eternos ali, no dia do lançamento do nosso filme. E aí eu falei assim, poxa, eu vou conversar com o Gabriel sobre essa história. Quero saber, quero conhecer. Aí a gente conversou e o Gabriel falou, é verdade, tudo. Eu falei, pô, consegue me passar uma linha do tempo para eu entender a carreira do seu Lalá e tudo? Ele falou, claro, eu já escrevi tudo. Eu falei, Aí eu falei assim, poxa, então o filme tá pronto aí, então, né? Ele falou assim, tá. E aí que foi o grande desafio, né? Que era eu tentar... primeiro assim, quando o Léo falou... E eu conversei com o Gabriel, mas eu também não tinha tanta intimidade como eu tenho hoje com o Gabriel. Eu ficava com medo assim, daí eu perguntei para ele, quantos anos seu pai tem? Vai fazer 90. Eu falei, será como é que tá? Será como é que tá? Aí eu falei daí eu falei com o Léo, mas ele tá bem? Você já viu reportagem? Não, tá super bem, tá super bem. E aí o Gabriel me convidou na mostra de cinema, passou um filme do Andor, que tinha sido produzido, inclusive ele ajudou esse documentário. E aí a gente foi lá foi no MIS, né? Foi no MIS. No MIS. E aí o seu Lalá tava lá. Daí ele falou, vou te apresentar meu pai. E quando eu vi o seu Lalá, eu falei, nossa... Tá melhor que a gente. Tá melhor do que a gente. Daí eu falei assim, poxa... Falei com ele, seu Lalá, vamos fazer um filme sobre a sua vida. Ele falou, bora. Aí a gente começou a levantar o filme, Léo. Que legal. Começou assim. Começou. E conta aí, Lalá, como é que foi isso, assim, aos 90 anos de idade? Porque não é só um filme sobre você, você atua no filme também, não só como personagem sendo entrevistado, mas tem cenas de você atuando de fato como ator. Como é que foi? É interessante, isso caiu do céu, né? Primeiramente porque Gabriel escreveu essa história e encontrou essa pessoa maravilhosa que é o Helder e botou a minha vida no mundo. Então, é uma gratidão muito grande que eu tenho. Eu fico envaidecido por esse momento, um momento sublime, porque isso que fica para as gerações, minhas gerações futuras. Então, no momento, eu estou muito contente. Que bom. E como é que foi ser dirigido por ele? Como é que foi? Ele pediu para refazer muitas vezes as cenas? Não precisou umas 50 vezes. Cada movimento, porque eu estava muito lento. Precisa lá mais rápido, mas não sei o quê. Vou terminar sendo um ator. Muito bom. Mas saiu tudo bem, graças a Deus. Helder Fraga, como diretor e cineasta, é maravilhoso. Mas o mais interessante, cara, no filme, eu conversei com o Gabriel, né? Eu falei assim, Gabriel, tudo bem se eu colocar o seu pai para fazer algumas cenas, porque eu acho que vai ficar interessante, porque eu já tinha praticamente tudo, né? O Gabriel escreveu, eu tinha o arco da história do seu Lalá completa já. E aí a gente tinha todo o arquivo histórico do seu Lalá, os jogos, essa coisa toda. O Gabriel, além de ser historiador, também é funcionário do Santos Futebol Clube, trabalha lá também. Então também a gente teve acesso a um acervo também do Santos, né? E aí eu falei assim, poxa, eu queria mais uma camada, eu queria uma camada de ficção, porque eu acho que vai ficar legal, né? O seu Lalá chegando na Vila Belmiro, e relembrando todos aqueles momentos de glória que ele passou e que ele viveu naquele estádio, porque para mim, eu falei sempre com o Gabriel, faz sentido a gente fazer na Vila, porque a Vila é um personagem, a Vila é conhecida no mundo todo, não tem quem não saiba onde nasceu o rei do futebol, Pelé. E aí eu falei assim, daí ele falou assim, nós vamos filmar na Vila. Daí eu falei, nossa. E ele falou assim, pode ficar tranquilo que meu pai faz. E aí a gente foi. E no primeiro dia, a gente foi filmar no campo. Cara, tava um calor Verdade. absurdo, cara. Assim, absurdo. Eu não passei protetor, nada. E a equipe foi pro campo fazer umas cenas. O Gabriel trouxe um goleiro que era da base do Santos para fazer o seu Lalá
jovem e o filho para fazer o seu Lala criança. E, cara, o sol era tão forte que chegou uma hora que eu fiquei muito preocupado até do seu Lala, porque assim, eu já estava me sentindo mal pelo calor, né? E eu falei com o Gabriel, Gabriel, fala pro seu pai sentar ali na arquibancada. Ele falou assim, Helder, esquece. Ele tá empolgado, deixa ele, tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente foi fazendo, cara. Ele não parou 1 minuto, cara. 1 minuto. Sensacional. Isso no set ajuda, viu? Mas senti, né? Já, no final do filme já estava meio cansado. É que esses 90 anos, agora 91, né? Mas nos 90 anos é pesado. Poxa, eu com menos de 40 saio de um set já tô cansadaço também. Vai fazer o quê? E, Gabriel, como é que foi esse processo desse registro da história do seu pai? Porque tem o lado pessoal, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, de obras e tal, e você tem um lado pessoal, que você é filho da figura, e você tem que fazer um registro também impessoal. Como é que foi isso na sua cabeça? Assim, como você se disciplinou para conseguir fazer algo que conseguisse cativar pessoas que não são filhos do Lala, obviamente? E é muito legal, né? Porque, primeiro, eu sou apaixonado por cinema. E ver essa transformação. Porque uma coisa é você ter uma história escrita e você ter os dados, informações. E aí a gente também tem o brilhantismo do Leonardo, que transforma essa história num roteiro de cinema. E é uma adaptação. E aí começa, né, aqueles pedidos, né? Mas tem alguma peça? E naquela época não se guardava, né? O uniforme que o goleiro usava, devolvia para o clube para ser lavado. E depois entregava para o clube, né? Hoje não. Hoje o jogador, ele praticamente é dono daquela camisa daquele jogo, né? E por aí vai, né? Recebe uma infinidade de chuteiras, de peças, de luvas. E aí eu falei, olha, meu pai tem um chapéu, meu pai tem... A gente tem uma camisa que fizemos para ele. Ah, então traz isso tudo. Traz uma mala velha, uma mala antiga também. Falei, chapéu, mala antiga, né? O que isso vai virar? E aí você vê essa transformação, né? E o meu filho lá também. Olha, seu filho vai gravar, vai filmar. A gente também estava com os meus sobrinhos que hoje moram, também estavam aqui. Não, traz a família, a gente vai conseguir montar. Eu falei, pô, o Helder vai fazer uma mágica aqui, né? E você vai chutar, né? Porque precisava de alguém para chutar. E aí eu acho que eu mostro uma certa destreza no filme, né? Uma certa habilidade. Então foi ele que chutou. Então as bolas não aparecem muito, mas eu acho que eu não decepcionei, né? Então eu chuto a bola para o meu filho defender, né? Ou para o Gustavo, que era o Casanova, né? Que continua, né? Já profissional, na época no Amador do Santos, e a gente consegue fazer ali uma brincadeira. Então, só que ali cenas soltas, né? E eu falei, como é que o Helder vai amarrar isso aqui? E aí aquela preparação de iluminação, escolhendo os melhores ambientes dentro do Memorial das Conquistas, o drone, e aí todo esse arranjo, e é lindo, né? Quando a gente vê. Sim. E é uma forma de se montar, né? De se fazer arte. O livro também tem muito isso, a gente tem uma ideia fixa na cabeça e a gente vai construindo. Eu falo que nós somos jardineiro do universo, como diria já Raul Seixas, né? E a gente vai aparando essas arestas. Foi fundamental, assim, o trabalho do Gabriel para a construção do roteiro, e eu consegui fazer essas 3 camadas, sabe? Porque o Léo, eu já trabalho com o Léo há muito tempo, o Leonardo Granado, e ele sabe, assim, como eu gosto de construir uma narrativa. E aí eu falei, Léo, agora você cola com o Gabriel e pega todas as informações para você transformar isso em roteiro de cinema, né? E aí o Léo, junto com o Gabriel, começaram a trabalhar nisso e chegaram nesse roteiro, foi o que a gente filmou e que eu acho que tá fazendo esse sucesso, né? No Brasil, fora do Brasil, porque tá chegando no público, e isso que é legal, sabe? Sim. É tocar, e a gente tá falando de um esporte, assim, que é o maior esporte do Brasil, né? É o futebol, né? E é difícil também a gente contar uma história e falar também de um Santos lendário. Sim. O melhor Santos de todos os tempos, entendeu? Então, ainda mais na fase atual. Exatamente. Então, que está passando por várias questões, sabe? Então, acho que ter uma peça de filme como essa é muito legal. E você falou da Vila Belmiro como personagem, de fato é muito legal, porque tem sutilezas, né, no cinema. Às vezes são propositais, às vezes não são. Quando tem uma conjunção com o conceito do filme, aí é show de bola. O lance da Vila Belmiro como personagem é muito legal, e você falou daquele negócio, você falou da mala velha, tudo mais, para trazer essa coisa da raiz. E é legal porque no filme
tem as cenas ficcionais, né? As cenas montadas, então aquelas transições do Lala criança, Lala mais adolescente, depois o Lala na fase atual, que você vê que tem toda uma produção e tal. E daí tem uma hora, acho que o senhor estava numa sala de troféus falando, e até o áudio muda, você vê que o áudio não tá tão tratado, a câmera tá se mexendo assim. Você vê que assim, não é aquela polidez do cinema, mas é a carne da história. É a carne da história. Aquela parte ali foi muito legal, porque era o seu Lala andando ali na sala de troféus, ali que Memorial das Conquistas, e é incrível porque ele foi falar daquele time de 70, né? Que era um time incrível, as 60, coisas que o Pelé... E aí, assim, a gente falou assim, deixa o som mais cruzão aqui, né? Quando eu falei com o Júnior Aragaki, que é o cara que faz o desenho de som de todos os meus filmes, assim, é um cara incrível, que eu tenho uma confiança, assim, absurda. Aí eu falei, cara, aqui você deixa o som bem cru, assim, sabe? Um pouco com chiado, um pouco... Porque pra gente trazer também aquela coisa do rádio, né? Sim. Que na época a maioria das pessoas escutavam, era rádio, era só né? rádio. Não tinha televisão. De jeito nenhum. E aí a gente quis brincar com isso também, sabe? E acho que... Não, é legal, porque você percebeu isso. Quase uma ninguém coisa percebe. muito bacana, a sensibilidade que o Helder teve, porque a gente está no Memorial das Conquistas, o Memorial das Conquistas estava em atividade no dia, ele não foi fechado para a nossa gravação. Então nós tivemos 2 cenas lá que foram ali, que entraram no filme, mas que não estavam no script, que foi quando uma escola, no Memorial recebe muitas escolas, estava ali para fazer uma visita agendada e de repente ali surgiu a oportunidade e meu pai é que fez a recepção dessa escola. E aí o Helder falou, não, eu vou filmar isso. E essa filmagem entrou. E a mesma coisa quando meu pai recebeu o convite era no mês de novembro, estava tendo o Novembro Azul, e eles queriam que o meu pai entrasse junto com o time do Santos no jogo seguinte, né, em campo e tal. Não sei se era contra o Flamengo, inclusive. Não, era contra o... Eu sei que era uma das últimas partidas do campeonato, foi no mês de novembro. Me fugiu o nome. E o Helder falou, não, a gente vai filmar o convite, faz você o convite para ele, né? E aí sai também ali o convite, que é como a gente praticamente encerra ali o finalzinho do filme já. Então tudo isso sai no meio ali, então é muita sensibilidade. Documentário né? tem disso, né? E a coisa disso. genial que é assim, né? Que foi uma grande questão, porque essa cena a gente não conseguiria filmar porque os direitos são da CBF, não é isso? E é contrato, então não tem como. Mas o Santos TV tem, né? Porque ele pode filmar, porque é o material do Santos TV. E a gente fez uma parceria incrível. Quer que você fale aí das pessoas? É isso. E aí as pessoas envolvidas no Santos Futebol Clube também colaboraram para que a gente pudesse preencher essas lacunas, né, com alta qualidade. Então a gente tem cenas filmadas dentro do campo, na qual meu pai entra com o goleiro, na época era o João Paulo. Né, então meu pai entra junto com ele fazendo a propaganda, que era uma campanha, né, continua sendo uma campanha importante. Na ocasião, meu irmão era fisioterapeuta do Santos, o principal fisioterapeuta do Santos, então aparece também o encontro do meu pai com ele ali, né? Então ele também faz parte ali daquele momento do filme. Então as coisas vão se juntando. Bom, o universo conspira, né? Quando a intenção é boa, o universo trata de conspirar a favor e deu tudo certo, ficou muito bonito. Não, é muito legal. E agora lá, eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua vivência, porque assim, no meu caso, eu até estava conversando antes da gente entrar ao vivo com o pessoal que eu era santista. E eu posso dizer era porque assim, depois de 2002 eu deixei de acompanhar. Motivos vários, mas enfim, acho que um deles foi que 2002 foi o último mata-mata do Brasileirão, e daí depois eu achei que ficou meio sem graça, tal, acabei não acompanhando, tive outros interesses, tal, mas até então eu acompanhava muito, eu era santista, mas o futebol mudou muito, né, de uns anos pra cá. O futebol, o modo como os jogadores se relacionam, tal, e foi muito interessante quando você conta no filme, sei lá, a questão, teve uma parte, bem no começo do filme, que eu achei muito legal, quando o senhor estava falando que vocês fizeram vários jogos em vários países, cerca de 20 jogos em 40 dias, uma coisa absurda. 22 jogos em 44 dias, parece. Que não, um dia de descanso, que não é nada, porque a viagem, né? Jogávamos, tinha semana que jogávamos 5 partidas. Nossa. De um país para outro e de uma cidade para outra. Nossa. Então era cansativa. Mas graças a Deus deu tudo certo, porque era comandado por
uma diretoria maravilhosa, e não era um time de futebol, e sim uma irmandade, porque você, para chegar a isso, para chegar a um Santos como chegou em 59, a década de 60, então teria que ser uma família. E tinha duas pessoas que eram nossos pais, era o Atier Jorge Cury, deputado federal, e o Modesto Roma. Eram, a parte de ser grandes diretores, eram como fossem nossos pais. Então, era eu cito como uma família. Para chegar a isso, tem que ter um comando muito forte, um pai de família. Então, tudo se chega com lá de cima, que vem para chegar ao auge. E nós tínhamos isso. Então, viajávamos cantando, gritando, dormíamos no saguão do aeroporto, porque não dava tempo de ir até o hotel. Então, recebíamos $20. Olha, em vez de pagar 20 lá no hotel, vocês querem ficar no hotel. Todo mundo levantava o braço, todo mundo os $20. Vamos ficar dormindo aqui. O que você acha, Capitão Zito? Eu sou o primeiro, aquele mão de vaca. Então, a gente dormia ali e dali partia. Tinha dias que não dava tempo de almoçar, e comia uma caixa de maçã. O Modesto Ramos diz, olha, não dá tempo de... Aqui tem uma caixa de maçã, vão com medo que hoje o jogo é difícil. Hoje vão em Hamburgo. O jogo é difícil contra o Hamburgo e tal. Foi uma partida mais difícil, foi 3-3, um jogo dificílimo. Mas pegamos um Barcelona 5-1, fácil, né? Com um dos maiores ataques que eu enfrentei em toda a minha vida. Aí nós tínhamos 3 jogadores de vulto, um ataque maravilhoso. O Barcelona tinha sido campeão esse ano. Tinha o Evaristo, nosso Evaristo Macedo na direita, e Cox Sibor, 2 atacantes que eu achei um dos maiores atacantes do mundo. Eles faziam parte do Honvéd, da Hungria. Eles ficaram aqui na Europa e não voltaram. Eles eram militares e fugiram da... Olha só que história. Então, a gente via a parte, depois jogamos Brasil contra o Brasil. Como Brasil contra o Brasil? Jogamos em 59, nós jogamos Brasil contra o Brasil. Aonde? Nós jogamos em La Coruña. Como em La Coruña? Jogar Brasil contra o Brasil em La Coruña. Porque em 58 o Brasil tinha sido campeão do mundo, em 58. Na Suécia. Então, na Suécia. Garrincha, Didi, Zagallo e Nilton Santos de um lado. Do outro lado, Pepe, Pelé e Zito. Então, era a base da seleção brasileira. A base da seleção brasileira. E que atuamos em La Coruña, a Copa Teresa Herrera. E nós fomos felizes. O Pepe não ficou muito feliz comigo, porque eu tomei um gol do Zagallo. Pô, tanto atacante, você vai logo tomar do Zagallo? Assim, né? Porque o Zagallo tinha uma rixa, tudo brincadeira dentro do futebol, né? Então, foi uma excursão maravilhosa, onde que eu pude aparecer para o cenário futebolístico do mundo. Mas é legal, conta um pouquinho dessa historinha aí do Zagallo e do... Isso é muito bacana, né, que meu pai está falando, porque meu pai chega, imagina, ele nasceu na Lapa, na época ele atuava na capital, em Curitiba, já com 25 anos praticamente, né? Ele ia fazer 25 anos em 59, e ele de repente é descoberto ali, trazem ele para o Santos, um Santos que ainda não era campeão do mundo, mas já tinha jogadores campeões do mundo. Né? Então, mas o Santos ainda não era conhecido mundialmente, era conhecido pelos seus jogadores, mas não pelas suas conquistas ainda, mas já 3 vezes campeão paulista, enfim. E aí, de repente, o meu pai aparece nesse Santos, a estreia dele foi no dia 3 de maio, e no fim desse mês de maio de 1959, ele praticamente já chega sem desfazer a mala vindo do Paraná, e ele embarca para a Europa, junto com o Santos, na estreia do Santos no continente europeu. O Santos já tinha viajado naquele começo do ano na América do Sul, na América Central também, e aí de repente vai direto para a Europa. Então, imagina, tanto para o Santos quanto para o meu pai, para esses jogadores, né, tá ali vislumbrados, vendo a Europa, e fantástico, né? Como meu pai falou, 22 partidas em 44 dias, né?
Não, se isso é loucura hoje, que todo mundo tem 5 preparadores Sim. físicos. Não, comia uma fisioterapeuta. maçã para encarar o maçã. hambúrguer, né? Então imagina. Não dava tempo de almoçar, tinha dia que não dava tempo nem de jantar. Ficava no avião mesmo, comia um lanche. E uma coisa que é assim, muito legal é, de novo, né, a questão de sutilezas, né? Primeiro tem uma pergunta. O nome Ninguém é Campeão Sozinho veio depois de tudo? Vocês fizeram tudo, montaram um filme, legal, esse é o título, ou veio antes? Porque tem a história no filme, né? Você vai passando o filme e sabe, ok, saquei porque o título é esse, mas o título veio antes ou depois? Cara, o título nasceu antes do primeiro take. A gente estava na frente do estádio da Vila Belmiro. O diretor de fotografia, o Tomiris Ribeiro, estava montando a luz ali, enquadramento do estádio, a coisa toda. E o Léo estava ali ajudando, tinha uma turma ajudando, e o seu Lalá estava ali meio sentado ali esperando. Daí eu falei, vou conversar um pouco com o seu Lalá, né? Porque ele não, né, é filme, porque tem que ter um pouco de paciência, que às vezes demora um pouco e tal. Aí sentei do lado dele. E aí eu comecei a conversar com ele. Pô, seu Lalá, que bom que você tá aqui, que você topou fazer o filme e tal. E a gente começou a bater um papo. Verdade. E eu falei assim, poxa, mas que legal você ter feito uma história tão linda dentro do futebol, jogar nesse clube que eu sempre admiro, porque assim, eu sou flamenguista desde sempre. Mas se tem um segundo time, você fala, qual é o seu segundo time assim que você torce? Eu sempre torci pro Santos. Entendeu? Sempre. O Santos é muito Sempre, histórico, né? É muito, sempre. Eu só não torço pro Santos quando joga contra o Flamengo. Mas se for uma coisa assim que vai cair tudo, aí eu torço pra ganhar, entendeu? Nunca aconteceu. Mas assim, o Santos sempre foi meu segundo clube, assim, aqui no Brasil. Sempre torci. Sempre fizeram ótimos elencos de molecada e tal. E aí a gente batendo um papo ali e tal. Daí eu falei, pô, jogar com o Pelé, jogar com o Zita, esse pessoal que foi campeão do mundo e tal. Daí ele falou assim, mas assim, você tem que ver que o futebol é uma equipe. Ele falou, o futebol é uma equipe. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Porque ninguém é campeão sozinho. Aí na hora eu chamei o Léo veio e falou assim, anota aí. Ninguém é campeão sozinho. Esse é o título do filme. E aí saiu da boca dele. Não, e essa história... Eu gosto de pontuar essa história dos 44 dias, 22 jogos e tal. É verdade. Isso é maravilhoso. Só isso é incrível. Porque você vê hoje... E assim, não tô nem aqui querendo romantizar o passado. Não é isso. Mas tem uma diferença. Porque hoje, quando você vê, por exemplo, pegando Copa do Mundo, que todo mundo, até quem não acompanha futebol, vê. Até o meu caso mesmo, Copa do Mundo eu vejo e tal. Chega ônibus da seleção brasileira tal, todo mundo quieto no seu fone e tal, vai no seu celular, faz a sua postagem e tal. Aí quando o senhor falou, sei lá, da questão que era uma família, era mais que um time, era uma família. Sim. 44 dias, nesse ritmo intenso, você não consegue ficar de cara virada pro outro aqui. Não, um tem que cuidar do outro. O tempo todo a gente conversando, cantando, alegre, todo, de uma cidade a outra, de ônibus, muitas vezes só de ônibus, então tinha que esperar, às vezes não dava tempo nem de almoçar, mas a gente ali... firme, a turma toda contente. Por isso que eu digo sempre, Santos, para chegar a isso, foi uma grande equipe, graças à Irmandade, né? Sim. Eu gosto de citar, por exemplo, uma grande vitória do Santos, uma grande vitória, em que queriam equiparar o Pelé com um jogador argentino, que atuava no Internacional de Milan. Ele é nacionalizado italiano. Então, o Pelé de Gotão querendo equiparar, como sempre, quer me equiparar. O negócio, amanhã você vai ser equiparado com outro jogador aqui, argentino. Deixa lá o jogo amanhã a gente conversa. Amanhã, depois do jogo, a gente vai ver. Mas é um jogo duro, é campeão italiano, Internacional de Milan. Tem que jogar, jogamos só com um time grande, jogamos contra o Barcelona, Real Madrid, então, os campeões de cada cidade. Vamos lá, vamos ver. Amanhã a gente vai ver quem é melhor. Tá? Ganhamos de 7-1 do Internacional de Milan. O 7-1. O Pelé o Pelé não atuou muito bem, só fez 4 gols. Um dia fraco, né? Aí o jornal deu no dia seguinte,
a diferença entre o argentino, não me vem o nome, Angelilo e Pelé, é como de Valência, o jogo foi em Valência, de Valência a São Paulo, não era muita diferença. Agora, só aproveitando aí a figura do Pelé, obviamente, né? Conta aí algumas histórias, tá? É que é complicado que a gente tá falando do filme, eu também não quero dar muito spoiler do filme, né? Porque mas tá pode... tão legal tal, mas... Sei lá, o que mas você eu acho pode... que é importante, acho que mais do que falar do Pelé, é falar sobre uma amizade muito forte que eles tinham, assim, uma amizade incrível. Eu acho que isso é muito bonito, sabe? Não, você fala, tinha o trio, né? Era o senhor, o Pelé e o Dalmo. Dalmo, teve um pedaço muito bonito, podia ser trilionário, porque aquele tempo, era 59, e como eu venho de comércio, tinha armazém quando garoto, meu pai era comerciante, depois passou no meu nome, com o meu cunhado, e teve todo esse negócio, daí faleceu minha mãe, ficamos de sócio, eu e meu cunhado, dentro do armazém, então tem uns movimentos muito que não me saem do pensamento, esse trabalho de vir do comércio. E um vizinho meu falou, lá, já que você tem tanta amizade com o Pelé, que eu morava, Dalmo, Mengalva e eu morávamos numa pensão. E o Pelé numa outra, com Dorval, Coutinho, morava na dona Georgina, na pensão do Raimundo. Bom, disse, por que você não convida o Pelé para ser sócio de você? Vocês montam uma loja. Montar uma loja? Sim, uma loja de esporte. Calculo eu, com a Adidas em 59, abriu uma loja de sociedade do Pelé. E já tem até o nome da loja. Como Pelé e o Dalmo, né? Pelé e o Dalmo. O Pelé e o Dalmo, que fazia a sociedade. Como é o nome da loja? Pelada. Pelé, Lalá e Dalmo. Pelada. Olha, dentro do futebol. Excelente. Excelente, né? Quer dizer, quase que abri uma loja, mas o Pelé se dedicava mais ao futebol, né? O futebol dele era a vida dele. Sim. Assim, então tem tantos casos do Pelé. Não abriu essa loja, mas ele abriu uma outra loja de esporte, que até hoje, pode até falar um pouco aí, Gabriel, porque é uma loja que... a gente fala que a gente mantém porque é uma tradição de família, né? Uma loja que foi inaugurada em 78, inclusive inaugurada na presença dos meninos da vila. Na época, os meninos da vila encantavam, né, o país, e com a irreverência, né? Juari, Pita, Nilton Batata, enfim... E aí eles estiveram na loja antes de um jogo, já era quase as finais, né? Foi a final. Dezembro, né, de 78, e aí pararam ali. Meu pai já tinha um posto de gasolina na época, e a ideia de ter uma loja de esportes ainda perturbava ele. E aí, naquele final de ano, ele inaugura a PAP Sport, que existe até hoje, né? Em 2 endereços lá em Santos. Então, aí é algo que a gente mantém em família, né? PAP Sport. Passa o endereço pro pessoal aí. Hoje a gente está em Guaguaçu, na Ponta da Praia, a loja tocada pela minha esposa, pela Margarete, e dentro da loja de cosméticos Zara, que fica ali na Washington Luiz, que é o Canal 3 em Santos, e tocada pela minha cunhada Fabiana, esposa do meu irmão Carlos Júlio. Já chegaram a ter 8 lojas? Chegamos a ter, assim, simultaneamente 6 lojas. 6 lojas. Outras que abriram e fecharam, mas simultaneamente a gente chegou a ter loja em todos os shoppings da cidade. Era a loja, e ainda é no coração dos Santistas, a loja de esporte mais conhecida. Onde o seu Lalá coloca a mão, vira ouro, cara. Mas sabe primeiro posto de gasolina da cidade, primeiro posto de lavagem automática. Não, mas conta essa história, como é que começou isso aí? Sabe aí? por quê que nasceu, que nem você falou, na mão nasceu... Porque a primeira loja que quem inaugurou foi o Pelé. Olha só. E está no filme. Está no filme. O Pelé inaugurando a loja. Tinha um sócio que também foi centroavante de sócio, meu compadre, falecido hoje, chegou a jogar no Santos, em Bauru, no Bangu, Araras, centroavante, então... Meu compadre, maravilhoso, já falecido. Tudo sempre em família, né? A gente está falando da relação dos jogadores da época, né? Jogavam juntos e formavam essa família. Mas hoje eles são ídolos eternos, né? Então, Mengalvio, Pepe, Edu, Clodoaldo.
e eles se encontram, né, antes dos jogos, e ali com uma simplicidade. Bom, Clodoaldo, tricampeão do mundo pela seleção, você vê passeando na orla da Praia de Santos com seu cachorrinho ali todo dia. Ontem mesmo eu estava no supermercado, encontrei com ele, e o Edu ali sempre na frente, e as pessoas muitas vezes não têm nem noção da grandeza desses caras, né? E como eles são acessíveis, simples, e como eles se gostam, estão sempre juntos. Então é algo que o futebol proporcionou, pelo menos naquela época, permitiu que essa amizade continuasse até hoje. Foi lindo agora que recentemente vocês inauguraram uma estátua do Pelé, né? Eu quero até ir lá amanhã. No Casqueiro. Foi bonito, foi uma estátua muito bonita, com o prefeito, todos os vereadores, toda lá em Cubatão, né? Em Cubatão. Muito então, lindo. É maravilhoso. Isso não cabe de alegria, muita coisa bonita. Falando em questão de homenagens e tudo mais, Will, por gentileza, pode falar aqui, tem alguns comentários bem interessantes. Fala para mim, por favor, e se der para destacar também o do Alexandre, o último do Alexandre, que ele fala da cidade da Lapa, no Paraná. O Todd. Ele mesmo. Grande Alexandre. Coincidência também. Boa. Então, primeiro assim, o Rodrigo Lima, ele pergunta, durante os 44 dias de jogos, qual foi a partida mais difícil na visão do Lalá? A partida mais difícil? Dessa excursão de 44 dias aí. Dessa excursão de 44 dias foi contra o Botafogo. Mesmo ganhando de 4-1, foi um jogo dificílimo. Porque tem umas coisas muito bonitas, né? No decorrer da partida, nós estávamos... antes da partida, eu estava no quarto com o Pelé. Às vezes ficava com o Laércio, com o Pagão, ou com o Coutinho, mas caiu esse dia contra o Botafogo de eu estar com o Pelé. E logo na esquina, eu conto no filme, logo na esquina, para quem está escutando agora, uma surpresa, na rua em que eu estava, a uns 100 metros mais ou menos, tinha uma loja de esportes. E na vitrine tinha uma sapatilha preta e branca. Eu disse, puxa, vou comprar essa sapatilha. Aqui vou entrar e vou comprar, porque preto e branco no meu alvinegro. Mocassim, né? Mocassim, quase não existia aqui no Brasil. Então, é exposta a Copa Teresa Herrera com as medalhas. Eu entrei e comprei, que ninguém conhecia lá. Jogava no Santos, mas não sabia, estava dentro do seu uniforme. Entrei, comprei o sapato e saí. Quando eu estou entrando no quarto, o Pelé está descendo. Onde foi? Fui comprar essa sapatilha. Puxa, eu quero comprar uma igual. Você me leva. Você me leva, vamos reconhecer, está assim a loja. Vamos reconhecer, vão ter que deixar pelado, hein? Não dá para ser. Não, eu boto um sapato, óculos, aí disfarçou, eu vou com você. Se descobrir que é você que está lá, eu dou no pé. E quando paramos na frente da loja, olhamos a vitrine, olha a Copa Teresa Herrera, as medalhas. Puta, que bonita a Copa Teresa Herrera. É o troféu mais bonito do memorial. É maravilhosa, é uma das maiores troféus do Santos, em beleza. E o Lalá, já escolheu? Não, comprei agora já. Essa partida. Não, escolheu a tua medalha, que amanhã eu vou te dar uma. Olha que eu vou cobrar ainda. Acabou com o jogo está dificílimo. Quando estava difícil, o Zito brigava muito com ele. Peraí, fica lá na frente, faz o gol, que aqui atrás mando eu. Aqui não tem. Mas quando o jogo estava difícil, ele vinha ajudar a defesa. E aí o Garrincha bateu um ponto, segurei a bola, olhei e disse, aqui você vai me dar a medalha? Bate, aquele tempo que batia a bola no chão. Agora quando eu saio correndo com ela. Batia a bola, bate 3, 4 vezes, eu vou no meio do campo, me lança a bola. E eu lançava bem com a mão. Não lançava assim, eu jogava. Lancei ele, driblou o time todo, o Botafogo, gol. Aí veio correndo. Início da tua medalha. Quando o cara é bom e sabe que é bom, é outra coisa. Que coisa. Muito legal. Rodrigo, abração aí, meu querido. Will, pode falar do comentário, pode ser do Alexandre e depois da Gabriela. O último da Alexandre, que ele fala da Lapa. Ok. O Alexandre Costa, ele diz o seguinte, Lapa, Paraná.
onde Lala foi homenageado como cidadão honor, onde tenho parentes que são do Barbarão, uma cidade histórica que vale muito ser visitada e conhecer suas histórias. Esse é o comentário. Porque, para quem não sabe, o Lala, embora tenha jogado no Santos e tal, tudo mais, é original da Lapa, né? Da Lapa, sul do Paraná, é uma cidade legendária, uma cidade que parou uma guerra. Pica-paus e maragatos vinham atacar São Paulo e com 700 homens, General Carneiro, tem a estátua dele na praça, segurou aí o pessoal até São Paulo se armar todo para dar Revolução Federalista, Revolução né? Federalista. Início da República. Isso. Quem sabe essa história, se você como E a professor, cidade é conta. lendária. Não, mas mais interessante... Ele como professor, o senhor como testemunha. Eu como testemunho. Não é bonita, a cidade é linda. E o Alexandre, que é um grande amigo, né? O irmão dele, Marcos, também, é uma série de coincidências, né? Se é que existem coincidências. Mas quando eu os encontrei, eles comentaram, né? Porque eles andam muito de moto, né? Fazem muitas viagens, né? E aí quando eu falei da Lapa, não, mas pô, Lapa, eu não sei se é um parente, um primo, um cunhado, enfim. Pô, a gente tá sempre lá, inclusive ela é dona do bar que tem ali, que tem ali na praça. Eu falei, mas é o bar onde a gente se reuniu. Se reuniu todo. Pô, e é maravilhoso, né? Um bar todo temático, lindo. Eu falei, puxa vida, né? Que coincidência. Então a gente esteve lá. Então um abraço para o Alexandre, que está sempre acompanhando aí, gosta muito de história. E é isso, né? Essas histórias E preenchem foi nossa muito vida. interessante, porque assim que o pessoal lá da Lapa ficaram, sabe, tem um festival muito bacana de cinema da Lapa. Um festival, eu já tentei várias vezes entrar com filmes meus lá, nunca tinha entrado assim. Ó, agora você tem uma chave aí. E aí eu descobri esse festival, né? A gente falou e aí eles falaram, pô, a gente quer ver o seu filme, a gente, pô, o Lala é daqui da cidade e tal. E aí o Lala foi como convidado, né? A família toda foi, então ia mais a família lá da Lapa. Não, foi uma grande festa. E foi nesse bar que tava todo mundo, os elencos dos filmes, né? Então foi E a gente assim, ganhou, né? O ganhamos prêmio especial do júri. E o Lala foi homenageado pela cidade, recebeu uma placa, né? Do meu, posso dizer que é do meu sobrinho, do Borges da Silveira, porque ele foi ministro da Saúde e é casado com uma sobrinha minha. E proporcionaram esse encontro maravilhoso. Nem nos melhores sonhos a gente poderia desenhar tudo o que aconteceu. Não, com certeza. Não, porque eu falei assim com o Gabriel, ó, e falei pro ela, não devo mais nada para vocês, viu? A gente fez 2 lançamentos, um lançamento na Vila Belmiro, né? Isso. Um lançamento lá no Rox, que é um cinema histórico de Santos, onde passou os maiores filmes do Brasil, passaram lá pelo Rox. Depois a gente participou do Santos Film Festival, ganhamos o prêmio também lá. Vou ter que cortar um pouco, depois e continua. na Lapa. Dentro desse cinema, não saía de lá porque eu peguei um pênalti no final do jogo contra o Palmeiras e apareceu o jogo. Então ia todo dia. É verdade. Eu tenho uma pergunta anotada aqui sobre isso do senhor, mas eu vou deixar para o final. Mas para agora, Will, o Alexandre ele fez uma pergunta aqui bem bacana. Destaca aí para a gente, por favor. Boa, fez sim. O Alexandre, ele pergunta o seguinte: como foi a experiência e o começo como goleiro do Santos? Passou por uma peneira, entre aspas? Foi indicação? Como foi? Para jogar no Santos teve uma peneira, alguma indicação? Como é que é isso? Aconteceu o seguinte, feito isso, eu tive boas atuações. Teve como um treinador, um dos melhores treinadores do Brasil, Tim. Elba de Pádua Lima, o Tim. Considero como não só eu, como todos os jogadores que passaram pelas mãos dele, considerava como um dos melhores treinadores, talvez do mundo. E ele treinava, mas eu era reserva do Ferroviário. Diz lá, você joga em qualquer time do Brasil, menos no Ferroviário. Por quê? Porque a minha atuação, como eu vim como um verdadeiro monstro do amador para o Ferroviário, e na minha estreia, o Ferroviário está em formação. E eu estreiei contra o Grêmio de Porto Alegre, que tinha 5 jogadores da seleção pan-americana, que tinha sido campeão no México.
E o meu cunhado, que era o meu treinador, foi no vestiário, você vai jogar? Não, não. Mas eu tinha visto coisa com a mãe, eu arrebento, pego os caras não param de chutar, e eu não pego tudo isso. O goleiro aí. é bom, né? Quando o time tá mais Chuta, eu digo, amanhã eu arrebento, eu calo a boca de todo mundo. Então entrei. Mas eu nunca tinha falado em rádio. Então, na hora que entrei, o cara foi me entrevistar. Por isso que eu não posso ver muito. Eu nem olho. Eu falo sem olhar. Eu falo sem olhar, senão eu já me calo. E não sabia onde que eu estava. Entrei no gol, não sabia se pulava o alambrado. Nem sei o que falei. Eu queria saber. Tomei 4, saí no primeiro tempo. Foi substituído. Então, depois eu recebi o Tim falava para mim, me treinava e dizia, você joga em qualquer time, menos aqui. Aonde eu for, eu posso te levar, tá bom? E graças a um dos meus treinadores também, que passou por mim e jogou contra mim, foram campeões do Santos em 34, em 35, Janguinho e Ferreira, paranaenses, dois irmãos, e eu jogava, eles já com 50 anos, jogavam no amadorismo, e eu jogava contra eles. Então, a atuação minha enchia os olhos dele. E ele foi meu treinador. E ele me citou para o Santos, para o Roma. Disse, Roma, você tem um goleiro assim, você quer... Manda ele vir para cá. E fui lá já. No primeiro treino, foi um dia chovia muito. Já criei um adversário. Não adversário, maneira de falar. Sim. Porque chovia muito. Então, naquele tempo, botava uma trave contra a arquibancada na geral, na coletiva, e 20 bolas, e todo mundo chutando. E eu parei mais no ar do que embaixo. Terminou, saí feito condenado. Eu achei que fiquei mais tempo no ar do que no... Entrei, eu e o falecido Laércio, quando entramos, estamos tomando banho, e passou um dos jogadores que falou, disse, apareceu um goleiro aí, que quem jogou, jogou, quem não jogou, não joga mais, porque nunca vi pegar tanta bola. Graças a Deus deu tudo certo, né? E tem também o radialista, né, famoso, né, que ele fala uma frase maravilhosa, né, para a história, né? Veio um goleiro do Paraná. Quando chegou... O Hernani Franco. Com o Hernani Franco, na coisa, era dono da reportagem, começava a reportagem 7 horas, das 7 às 8, direto. E ele comandava no Santos, ele escalava o time. Era um jornalista muito influente. Muito influente. Ali, o que ele falasse, tirava o Pelé do time. Era o único capaz de tirar. E quando nós estávamos numa pensão na cidade, chegamos, aí começou, e eu vim com um jornalista que me trouxe, o Amatuzzi, devo muito a ele, sobrinho do Rei, o Rei foi um goleiro do Vasco da Gama, no tempo namorou a Aracide Almeida, um negócio assim, uma história, são histórias que contam. E estava para ver esse jogo. Me perdi. Do Hernani Franco. Do Hernani Franco. E aí estava a reportagem dele, ele falava 1 hora, escalava o time, tirava o time, tira esse, bota aquele, não sei o quê. Dizia, esse rapaz, ele estava escutando, é que eu comando no esporte aqui em Santos. Esse comentarista aqui. Como é o nome dele? Perguntou para o dono. Hernani Franco. É bárbaro. A voz dele, a voz do treinador. Bom, diz, eu vou ligar para ele. Aí ligou para ele, disse, olha, tá aqui. Dá para dar uma notícia? Trouxe um goleiro do Paraná para cá, o Lalá. Como não? Lá. Aí no final do programa deu uma notícia, me deixou louco. Veio um goleiro do Paraná, com o nome de Lalá. Será que vai ficar ou será que vai voltar? Graças a Deus eu fiquei. Bom, não dá para falar que ele não se comunicava bem, né? Claro. Muito bem. Ó, acho que tem mais uma pergunta aqui, Will, do Edu Herman. Sim, temos sim.
Ele pergunta, me conta, Lala, quantos dedos você quebrou jogando sem luva? Bola de capotão e tal. Você se previa como? Eu tenho o dedinho torto aqui, uma sem luva. Na Europa, Laércio e eu compramos luva, nunca tinha visto luva na coisa. Comprou luva, fomos no primeiro tempo, botamos a luva e tal, fomos pegar. Cada um entrou no tempo, depois de 10 minutos de bate-bola, cada um jogou a luva. Com luva não dá. E ficamos aqui. Não, muito Mas bom. quebrou o pulso também. quebrou o Foi pulso só. também. Essa história é ótima, essa história é ótima. Sempre que ele falava assim, daquele jogo do Botafogo, falo, por que é? Pô, bomba, olha o que você me fez, bomba, o Pepe, né? Brinco com ele toda vez. Fiz isso para você. Oh, você não lembra? Que aí eu só jogava com o braço enfaixado. Mas o Pepe quebrou o punho dele, mas meu pai se vingou do Pepe, porque o Pepe ficou careca, né, por causa do meu pai. A história há tempo depois, você diz lá, tá caindo todo o meu cabelo. E tinha o cabelo lindo, né? O Cabelo Pepe, cheio, galã, cabelo né? galã. Pô, eu tenho um remédio Na Lapa. na Lapa, espetacular. Uma erva, né? Então, e nós estamos para ir agora, o Santos vai jogar em Curitiba, nós vamos até lá. Eu vou pedir para que me leve o remédio lá, o negócio, uma pomada e tal. É tiro e queda. Você vai ficar. Tinha tiro e queda. Mais queda que tiro. Foi menos mais queda do que tiro, porque viemos para cá, jogamos com o Curitiba, uma das grandes atuações que eu tive, ganhamos de 1-0 do Curitiba, e no finalzinho do jogo teve uma ruptura, o centroavante Gaúcho, me deu uma joelhada aqui, me tirou do time durante 3 meses, depois me rompeu nos ligamentos da coxa, né? Então, eu guardo isso aí. E aí você deu a loção pro Pepe, né? Dei a loção pro Pepe e tal, ele foi tranquilo, passou, não sei o quê. Acho que ele exagerou na dose. 3 dias depois, olha lá, não para de cair, eu digo, mas depois nasce. Está até hoje esperando. Tá caindo, mas vai nascer. Depois que o filme terminar de rodar os festivais, aí quem sabe. Muito bom, muito bom. Pessoal, você que porventura está chegando na live aí, não pegou o começo e tal, estamos aqui nesse bate-papo super descontraído aqui, falando do filme Ninguém é Campeão Sozinho, o novo filme da Helder Fraga, que conta a história do Lalá, lendário goleiro do Santos. E vamos fazer o seguinte, eu vi que tem muita gente que entrou depois da nossa introdução, então faz o seguinte, Will, por gentileza, coloca mais uma vez o trailer do filme Ninguém é Campeão Sozinho, por favor. Opa, bora lá. Futebol é coletivo. São 11 pessoas, mais uma comissão técnica, mais uma diretoria para poder conquistar um título. Ninguém é campeão sozinho. Tu não vê quando cobrar falta devagarzinho por cima da barreira? Fogo, taca fogo.
Cara, hein? O trailer é muito bacana e o filme tá muito legal. Toda essa conversa descontraída que a gente tá tendo aqui, o Lala fala ali no filme de jeito todo especial, o Helder faz uma narrativa bem bacana com relação a isso. Então, além do papo descontraído, o filme também vai ter poesia. Aqui a gente não consegue fazer muita poesia, mas o papo descontraído vai. E só uma coisa antes de eu fazer a última pergunta pro Lala, uma coisa que é muito legal no filme, que eu achei, é que os momentos que o Lala tá dando depoimento, eles são longos e sem corte, né? Então, isso eu acho muito legal em documentário, muito legal. Foi muito uma referência dos documentários raiz, sabe? Sim. Que tinha poucos cortes, né? E por ser também uma história, assim, né? Que retrata uma época, então... Eu quis brincar um pouco isso, até colocar uma referência ali e tal. Sim. Não, e é muito até estilo de documentário brasileiro mesmo, né? Que deixa o personagem lá falando. O personagem cria o próprio personagem, né? E não o documentarista. Isso é muito legal. Porque o que acontece? Atualmente, as pessoas estão assistindo mais documentários por conta de streaming. Só que a questão do streaming é o quê? É o watch time e tudo mais. Então, assim, é muito corte, é muito grafismo, é muito, né? Muito, Acaba que eu até brinquei com você, né? Que você gosta muito dessa linguagem na ficção. No documentário foi ao contrário. E eu gosto desse tipo de documentário mais que o personagem fala, assim, tal. E isso no filme é muito legal. Porque até lá, o senhor, você percebe que é espontâneo. Você percebe que você vai falando, tá contando uma história. Na cabeça... Isso é muito legal, porque você tá contando uma história... Aí depois você começa a contar uma outra paralela, que é super interessante, aí você volta na outra e você quer saber o que é a outra paralela. Só que isso é muito só legal. Um parênteses aqui em cima disso, que eu achei fantástico. O Gabriel olhava para mim e ria, e eu falava, deixa. Foi o dia que a gente foi na casa do seu Pepe. Ali foi incrível, porque a gente colocou os dois, um de frente pro outro, e aí eu falava assim... Deixa rolar. Aí começava um papo que emendava no outro, e aquele assunto ali meio que dava uma desligada e emendava no outro, e não tinha final. E o Gabriel falava, eu falei, deixa, tá maravilhoso. Aí eles estão. É tanta informação, é tanta lembrança, vai puxando a memória, né? Um do outro e tudo. Muito, e é isso que é legal, sabe? Sim, a gente tá falando de dois senhores assim que, jogaram no mundo todo, os dois com 90 anos ali, né? Praticamente a mesma idade, e relembrando, e tinha umas coisas que eram engraçadas que o Pepe falava assim pro seu Lala, não, isso é muito legal, mas faz muito tempo, né? Tipo, já não lembro. Mas sabe uma coisa que é muito legal nisso? Agora vai parecer uma digressão, mas na verdade não é pelo conceito do documentário. Quando a gente assiste esse documentário, a gente percebe isso. Qual que seria essa digressão, né? Tem vira e mexe eu falo isso no Formiga Elétrica. Tem um crítico português que ele é muito bom, só que me fugiu o nome. Olha só. Tô com menos de 40, o Lala lembra de muito mais história que eu. Mas, e teve uma vez que esse crítico português ele fez um texto sobre um filme falando de uma cena e tal. E daí teve uma pessoa, isso daí em jornal, né? Aí teve um leitor que mandou o comentário falando, não, na verdade não, você tá lembrando errado, a cena, aquele objeto estava ali do lado. Enfim, ele corrigiu o crítico, porém com um detalhe. A resposta dele foi excelente, que é a resposta de alguém que não é só é um crítico de cinema que pensa cinema e pensa como arte também. Que ele fala, a gente está numa época que você pode assistir um filme, pausar, voltar... tudo mais, tal, e acaba que você fica com o registro exato. E a sensação, ela acaba se perdendo. Porque antes, você via um filme no cinema, ele demorava meses, anos, às vezes, para passar na TV, aí chega na locadora também, tem um tempo, então você fica com a sensação. E arte é isso, né? A arte fala muito mais depois que você contempla ela do que naquele exato momento. E é muito legal, por quê? Porque... hoje em dia, se você vai fazer um documentário sobre algo mais recente, a quantidade de registro que você tem é absurdo. É absurdo. Então, vou pegando no futebol, né? Tem o documentário do Neymar. Nossa, mas você tem registro em HD dele criança já, todos os passos que ele come e tal, não sei o quê.
E no documentário, embora você tá vendo, eu assistindo o documentário, eu queria ver tanto mais imagens de registro do senhor lá no gol, tal, tem pouca coisa, eu queria mais. Porém, esses depoimentos acabam tornando especial, porque fica a questão da memória. Esse negócio do papo tá falando depois vai para B, depois vai para C, aí volta no B e volta no A. E te obriga a Isso é legal. imaginar também a Exato, cena, né? exato. Quer dizer, ele exato. fala, não, eu peguei a bola na mão e eu não lanço assim, eu lanço ela assim. E o Pelé tava no meio, eu bati a bola. Quer dizer, talvez a cena nem tenha acontecido exatamente do jeito que ele Mas tá o conceito falando, fica, né? Mas é como ele lembra dessa imagem e é como a gente vai registrar essa Eu imagem. tinha pensado adiante, que né? assim, era tudo tão rico que o seu Lalá falava, era tudo assim tão incrível, porque também a nossa imaginação vai atravessa tudo, né? E eu pensei em fazer toda essa parte que ele falava em animação, entendeu? Mas eu falei assim, poxa, mas daí a gente vai jogar para uma animação e vai perder a essência do seu Lalá falando, pô, o cara que viveu isso. E para mim, assim, eu falava muito com o Gabriel, a melhor coisa do filme é realmente o seu Lalá, porque ele é um cara muito carismático. Sim, sim. Então, assim, vários lugares que eu exibi o filme, as pessoas falam assim, nossa, mas dá vontade de pegar o seu Lalá no colo e levar embora, entendeu? Porque, assim, ele cativa a gente tanto Sim. durante o filme. E eu falei assim, cara, por isso que eu falei assim, ele tem uma força narrativa muito forte, que eu falei, não, é deixar nele, deixa nele. Sim. Pô, você falou isso aí, eu tô aqui pensando, né? E as pessoas também podem compartilhar ou não da mesma ideia que eu. O único gol, um dos poucos gols conhecidos do Pelé que não foram filmados foi o gol considerado mais bonito, que é na Rua Javari contra o Juventus. E ele dá 3, 4 chapéus, enfim, finaliza o gol dando chapéu no goleiro. E fizeram uma animação. Ela não tem graça, essa animação. Não tem. Por mais no Pelé esforço, Eterno, não é? No Pelé Eterno, e depois isso se propagou. É melhor o Pelé contando, ou os jogadores que assistiram. Meu pai viu esse gol na arquibancada. Ele já jogava pelo Santos. E é muito melhor ouvir deles e deixar a nossa mente fluir. Então você vê o poder que um depoimento tem versus a imagem. A gente está muito acostumado e viciado na imagem. E o que é legal em cima disso que o Gabriel falou e que você notou e que eu tentei fazer uma cena meio que de rádio, que é o seu Lalá contando aquela história do Pelé entrando em campo com aquele chiado, com a torcida gritando, jogando as almofadas, toda aquela narração. É tudo uma coisa meio de rádio, sabe? O cara falando no rádio ali e é o seu Lalá narrando aquilo tudo. Você consegue ver a imagem toda. Você consegue, quando ele começa a falar, você vê a arquibancada, você vê o pessoal falando, você vê o pessoal chamando o Pelé para entrar em campo, o Pelé tá machucado, você consegue ver tudo, ele segurando o calção, não, segura um pouco, foi entrar e segurando o calção. É incrível isso, sabe? Porque a gente não Você tem precisa muito da isso. ficção, né? A força do documentário. Sim, do o depoimento, documentário né? todo verídico, muito né? bacana. Que ali entrou realmente segurando, dominou, que depois saca, depois que ele fez 2 gols, saca, já chega. Essa parte que nós estamos falando aqui, só para o público ficar sabendo que assim, só quem assistiu o filme que vai ver isso e vai ter essa imaginação, né? Essa, por exemplo, gol, eu tenho na imagem, o que ele fez contra o Juventus, né? Que depois foi o gol mais bonito da história. Todos os gols do Pelé eram bonitos, né? Até de bico era bonito, qualquer gol do Pelé era bonito. Mas esse que eu tinha jogado na preliminar, naquele tempo não existia a reserva. Você entrava os 11, tinha que jogar os 11. E eu estava assistindo a coisa, ele deu chapéu, mas eu torcendo para ele que tá, porque a torcida do Juventus atrás do gol estava, que ele já tinha perdido 2 gols. E os caras estavam tirando sarro nele. Depois que ele fez isso aqui, de bola, jogou por cima do goleiro e jogou a bola para dentro, ele saiu de volta aqui, foi onde que estava a torcida aqui. Pouca Aquele gente salto sabe dele. disso. Foi um soco no ar. O soco no ar, que é o simbólico do Pelé, essa comemoração nasce com esse gol. Daí, Nesse com esse gol. gol. Nasce com esse gol. Então, quer dizer, um Acho gol que histórico por 2 motivos. Primeiro, por ter sido o gol mais bonito, até na opinião deles, e depois pelo soco no ar, pela comemoração que se tornou histórica. Eu fico também. imaginando um jornalista falando como a gente não tem um vídeo disso, assim, se remoendo.
e a gente voltado pro lado da arte, falando, nossa, que poesia bonita, não pode... Isso não pode ter a imagem, Não dá. né? A imagem está aqui, ó. A imagem Eu tô com a é. imagem aqui, ó. A imagem está aqui. Exato. Ele saindo aqui, saltando aqui, olhando para coisa. Ele já tem com tudo, né, jogando. raiva, né? Foi um gol com raiva. E aí, para eu finalizar aqui minha fala, a gente já está indo para o final da live. Aliás, vocês aí que entraram e não viram o recado lá no começo, é o seguinte, fiquem até o final dessa live, que o Helder preparou uma baita surpresa aí para vocês que estão acompanhando aqui o Formiga Elétrica, tá bom? Então, aguentem aí que a surpresa vai ser fera, garanto. A última coisa que eu queria falar, assim, é da importância de ter sido feito esse documentário, porque, assim, futebol, enfim, os esportes hoje em dia, principalmente esses de grande apelo popular, Fórmula 1 e tudo mais, que você tem N câmeras filmando cada detalhe e tudo Certo. mais. Qual que é a questão? O esporte ele muda muito ao longo do tempo. As pessoas, hoje em dia, jogadores, claro, os mais famosos, eles são praticamente celebridades, então a própria vida pessoal é toda registrada e tal. Então, assim, um documentário como esse, sobre o Lalá, se ele não fosse feito agora, em 20 anos, é um documentário, um estilo de documentário que não existe mais. Porque o tipo de documentário sobre futebol vai mudar. Sim. Vai sim. mudar. Vai mudar, vai ter tudo de registro, vai ser algo muito mais jornalístico, o que não tira a importância, óbvio. Porém, essa questão do documentário como cinema, na questão de esportes de apelo popular, esquece, é algo que vai mudar completamente, né? E pegar o Santos, que é um clube histórico aqui no Brasil, você até falou, né? Poxa, meu segundo time e tal. Você tem gente que odeia o Corinthians, gente que odeia o Palmeiras, algo que odeia o Santos é muito difícil, né? Ter pessoal que odeia com aquela coisa, né? Então, assim, poxa, isso é muito importante. Eu acho que foi o timing perfeito fazer esse documentário agora. Eu estudo muito esse negócio de formato, né? Então, como os formatos têm mudado, como que o público está consumindo os novos formatos, qual que é o tipo de... vou inventar uma palavra aqui, mas assim, o tipo de consumo audiovisual que as pessoas estão fazendo, porque agora está nesse negócio do conteúdo sob demanda. Então a pessoa escolhe o que vai assistir, só que na verdade é escolhido por ela, né? Por causa do algoritmo e tal, tudo mais. Ela pausa quando ela quiser, ela pode colocar 2 vezes e tal. E essa questão do registro é importante, por quê? Porque, como a gente falou, o documentário ele é muito rico, não pelo que ele tem de registro físico. É muito rico pelo depoimento, que fica aquela impressão, aquela coisa mais imaginativa, tal, aquela coisa bem artística mesmo, bem emocional. A partir de agora, esses documentários sobre futebol vai ser tudo mega registrado. Então, aquela parte mais apaixonante, aquela parte mais imaginativa, tal, não vai ter. Porque vai ser impossível. Você vai fazer um documentário sobre um jogador que atualmente tem 60 anos, você já tem muito registro dele, né? Então, acho que esse documentário ele é super importante. Eu que não acompanho futebol, adorei o documentário. Você falou, lá, o senhor é uma figura incrível pela sua história, pelo seu carisma, o jeito de você contar, isso é muito legal. E agora, indo para a reta final, Will, só fala a última pergunta do Alexandre, por favor. Claro. O Alexandre Costa ele pergunta o seguinte: aquele chaveiro que o Lalá mostra no final do trailer, o que é? Não é o chaveiro. Não é o chaveiro, é uma medalha. É a tal da medalha. A medalha da Copa Teresa Reza que o Pelé tinha prometido. E realmente aquilo que ele promete, ele cumpre. Perfeito. A medalha da do Teresa Herrera. Que foi o maior jogo, né? É o maior jogo carreira, né, seu da Lalá? carreira, foi um dos Que maiores foi jogos da o minha jogo carreira. que ele fala, seleção contra seleção, Seleção contra seleção, incrível. maravilhosa. E na Espanha, Na Espanha, o povo Botafogo todo, e Santos. povo todo com lenço branco, não assistiram a partida sentado, que não dava para assistir sentado. Um clássico dessa natureza, você tem que assistir em pé. Então, você olhava para a arquibancada, era de arrepiar. Você via o público todo, após 1 hora que já terminou, até entregar medalha, até dar a volta olímpica, aquele negócio todo, o festejo todo, a torcida estava com o lenço branco saudando todo. Tem as fotografias, eu acredito que tem as fotografias. tem Tá no fotografia, filme. tem no filme Tem no também. filme o No Lalá
carregando o troféu, o Pelé Isso. na frente, o celular lá atrás. Isso. Com que, não me Foi lembro. com o Getúlio. É com o Getúlio, Foi é. com o Getúlio. É linda, essa imagem é linda. Eu coloco algumas vezes no filme, porque eu gosto muito. Até bonito, foi um dia muito especial da minha vida. Perfeito, muito legal. Agora, pra gente finalizar um pouquinho, ó, você que gosta e que acompanha o Formiga Elétrica, gosta de história, gosta de futebol também e tal. Gabriel, por favor, fala um pouquinho do seu trabalho, o que você trouxe aí pra gente ver. Bom, eu sou escritor, né, historiador. São agora o meu 11º livro sendo lançado. Então, lancei o História da Vila no começo do ano. Foi meu 10º livro. Um período emblemático que a gente vive agora sobre... Ó, Will, pode colocar aqui no close e pode ir falando, tá? Sobre o futuro da Vila Belmiro, e para a gente poder pensar o futuro, a gente tem que refletir sobre o passado. Então eu, junto com meus colegas de trabalho, Guilherme Guarchi e Gabriel Santana, a gente fez uma trajetória, uma cronologia pelos 109 anos de Vila Belmiro, que completa agora, inclusive, dia 12 de outubro. Então esse livro foi lançado em abril, ocasião do aniversário do Santos, e agora, em outubro, comemorando os 10 anos do primeiro livro do Andor Stern, Uma Estrela na Escuridão, que foi um sucesso. Eu estou lançando Andor 83892, Entre Caminhos e Sentidos, que conta a história completa do Andor, não só a vida dele como prisioneiro, mas também a trajetória dele pós-libertação, e tem mapas, ilustrações, documentos e também fotos. E é minha estreia como editor, então Onda Cultural, né, esse projeto todo feito pela minha editora, e a gente estreia aí com esse 11º livro, o primeiro da Onda Cultural, a ser lançado agora nesse fim de mês de outubro. Muito bem, parabéns pelo trabalho, muito legal. Esse aqui é presente meu, viu, Esse pessoal? é presente aí. Esse aqui Não, O Helder vai ganhar o dele amanhã. Ó, a prioridade aqui, ó. E também quero frisar aqui que tem 3 livros muito interessantes que... Esse aqui já é o quarto, Sim, na esse é o verdade. quarto do Fala Andor, um pouquinho aí desses... Porque para chegar nesse, tiveram outros aí. Foi uma trajetória, né? A gente foi amadurecendo ao longo desses 10 anos. Tivemos uma entrevista espetacular no Conversa com Bial, né? Com Pedro Bial, e que levou a história do Andor para o Brasil todo. Na ocasião, a gente tinha o Estrela na Escuridão, que contava a trajetória dele desde o nascimento até a libertação. Em 2017, foi feita uma adaptação em HQ, história em quadrinhos, através do André Bernardino, um excelente artista de Santos. E aí, em 2022, o Andor vem a falecer, mas antes de falecer, ele já muito doente, ele me contou a trajetória dele pós-Holocausto. Como ele mesmo dizia, quem viveu o Holocausto jamais sai do Holocausto. Então, a vida dele toda foi feita em função daquilo que ele viveu, né? Sejam as alegrias, as tristezas, as amarguras, tudo aquilo estava sempre relacionado à experiência traumática. E aí eu lancei em 2023 A Vida Após o Holocausto. E aí, para tornar esse um livro único, eu resolvi juntar essa história, acrescentar com mapas para também tornar ele um paradidático mais completo, dialogar com geografia, porque afinal, né, ao falar sobre a história e a trajetória dele na guerra, é um livro de história, mas quando a gente faz a reflexão, se torna também um livro de filosofia. Aliás, tem até um best-seller, né, do Viktor Frankl, né, que fala sobre a experiência de um psiquiatra dentro do campo de concentração, e acabou dando a uma outra vertente da psicanálise. Então, esse livro do Andor também tem esse aspecto de você poder refletir sobre a vida, a importância das pequenas coisas, que na verdade é aquilo que é essencial para a nossa vida. Então, também dialoga com arte, porque a gente tem o trabalho do artista, e a ideia é que a gente possa levar para as escolas e tornar esse um paradidático aí para paralelo a isso tem exposição, né? E aí a gente tem o Memorial do Holocausto, Andor Stern, o Instituto, né, já que eu faço um trabalho também em escolas públicas, levando a minha palestra. E vem 2 novidades aí, que aí eu acho que o Helder ele pode completar um pouquinho. O livro, ele vai... Essa história está deixando... Já tem um documentário pronto sobre a vida do Andor, mas tem coisas novas aí também nesse campo. Vai contar a novidade Pode ou não contar, pode? receber. Ou não pode? Ou espera. Primeira mão? Não, vamos deixar para o final, mas eu vou falar sobre isso aqui. Mas, não, vou começar logo com isso, porque isso aqui, ó, vai virar filme. Ó, primeira mão, hein, pessoal? Isso aqui vai virar filme e teatro. Peça teatro. de teatro. Então a gente está com 2 projetos agora, eu e o Gabriel, junto com o Leonardo Granado, que a gente vai transformar isso aqui em filme e em peça de teatro, que a gente vai contar também a vida do Andor em teatro. Então, quem quiser acompanhar, com essa mesma capa, a gente tem a página no Instagram. Então acesse Andor 83892 e vai acompanhando aí a trajetória
doando a trajetória do livro e futuramente aí do filme da peça de teatro. Perfeito. Antes de eu passar para o Lalá dar umas últimas palavras, Helder, qual é a surpresa que você está deixando o pessoal que está acompanhando a live até agora? Uma surpresa é a melhor possível, porque aqui a gente veio falar, né, que ninguém é campeão sozinho, né? Então hoje oficialmente o filme está estreando no festival, no 9º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e o filme está entrando online. Então aqui quem tiver na live vai conseguir já em primeira mão, vai ter o link que vai estar disponibilizado aí. Você só clicar no link, já vai entrar direto no filme e você vai assistir o filme completo da vida do seu Lalá. Pode compartilhar o link com todo mundo que vocês conhecem aí, joga o link nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. O pessoal só tem uma obrigação, né? Qual que é a obrigação de assistir Dá o filme? um like aí e comenta o filme porque é importante. Então o filme entra hoje no 8º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul. O link tá aí, né? Isso aí, ó, pessoal. Link tá no primeiro comentário fixado dessa live. Então, olha só, o filme vai estar disponível hoje, dia 9 de outubro, amanhã, dia 10, até sábado, dia 11, correto? Sim. Então, olha só, por isso que é uma surpresa pessoal da live, tá? Porque, enfim, se você tá vendo essa live aqui em novembro, já passou. Então, ó, link aí no primeiro comentário fixado, clica aí, vai lá nas configurações, bota a maior resolução possível, enche a tela e daí só alegria que você vai ouvir histórias fascinantes do Lalá. Lá, por favor, últimas palavras aí nesse nosso programa especial. Antes do Lalá falar, deixa eu só fazer mais um jabazinho aqui, ó. Manda. O filme ele fica até sábado, mas os filmes premiados, que forem premiados durante o festival, vão ficar online até o dia 14. Então, gente, ó, o prêmio do público é muito importante. Então, dá like, comenta e a audiência é importante. É pelo engajamento no YouTube. Exatamente. Então, a gente pode ficar até o dia 14. Legal. Vai depender do público aí, né? Então, galera, já sabe, ó, senta o dedo no like aí no filme. Vale muito a pena, tá muito bonito mesmo, tá, pessoal? Seu Lalá, por gentileza, últimas palavras aí dessa nossa live. Foi um prazer muito grande aqui dar esse comentários todo sobre o filme, agradecer ao Helder, esse grande cineasta que o Brasil botou no mundo, e ao meu querido filho, o Gabriel, por esse momento precioso de estar aqui presente e divulgar esse meu filme que está indo para o mundo todo. Meu muito obrigado a todos. Eu que agradeço a presença de todos vocês, foi um prazer. E se você gostou aqui desse conteúdo, também de outros que a gente coloca aqui no Formiga Elétrica e quer que o projeto Formiga Elétrica se expanda, quer fazer parte também do Formiga Elétrica, faz o seguinte, vai em apoia.se/Formiga Elétrica, tá aqui a informação bem grande aí para vocês verem, que assim, o Formiga Elétrica, como vocês veem, a gente não tem jabá nem nada tal, então assim, para que o projeto possa se expandir, a gente manter esse trabalho, ajuda muito que vocês se tornem apoiadores, tá bom? É claro que você se tornando um apoiador, uma apoiadora, você tem direito a vários mimos, como lives exclusivas, sorteios exclusivos de livro, gibi, de box de filme. Então vale muito a pena, além, é claro, também de um acesso exclusivo num grupo de WhatsApp fechado, com todos os editores do Formiga Elétrica. Lá a gente fala de tudo sobre arte, tá? Vale muito a pena. E também a gente tem o nosso podcast lá no Spotify, o FormigaCast, e quem é apoiadora, recebe podcast antes da publicação oficial. Pessoal, muito obrigado por essa palestra aí de vocês, foi incrível, aprendi muito, foi muito prazeroso, muito obrigado. E, é claro, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, até a próxima.